Olá, professora! Olá, professor! Começa agora o vídeo tutorial do livro O Vale de Solombra, de Eustáquio Gomes. A ideia desse vídeo é apresentar a vocês alguns aspectos da obra e conversar sobre atividades que são propostas no material digital do professor que acompanha o livro. Em primeiro lugar, convidem os alunos a manusearem o livro, observando as escolhas da edição. Peça para eles falarem sobre suas primeiras impressões sobre a capa e as ilustrações que a compõem. Em seguida, façam a sugestão para que eles leiam a orelha do livro e também o texto da quarta capa. Vocês podem enfatizar o título da orelha: Sombra, Encanto e Mistério. A ideia aqui é despertar neles a curiosidade sobre a história. A esta altura, vocês já tiveram oportunidade de ler a obra e sabem que estão diante de uma novela repleta de fatos históricos, ideias filosóficas e algum elemento sobrenatural. Será muito importante explorar esses temas nas atividades de vocês, de maneira a não procurar respostas simples ou únicas. Até porque o Vale de Solombra deixa muitas questões no ar, e isso é proposital para manter o clima de mistério. Sendo um livro que se inscreve no gênero literário da novela, muitos podem pensar que estamos falando de algo semelhante às novelas de televisão. Mas na literatura, elas possuem algumas características que as diferenciam de outros gêneros. Elas são narrativas mais longas que os contos e mais curtas que os romances. Costumam ter poucos personagens. As ações e a intriga giram em torno do protagonista ou dos protagonistas, se houver mais de um. E com isso, as novelas não costumam ter muitas tramas paralelas, como ocorre nos romances. Vocês perceberam que a história do livreiro Luiz Quintana se desenrola em torno do seu ceticismo sobre os mistérios da vida e da morte, porque ele só acredita no que vê. Mas os acontecimentos que envolvem o seu desaparecimento vão lançar muitas dúvidas sobre a parte 2 do livro. Afinal, ali são narradas as histórias de viagem imaginadas pelo protagonista nos momentos antes da sua morte? Ou talvez sejam relatos de alguém que já morreu vivendo outras vidas. Vamos nos lembrar que existem as cartas que contam à diva, sua esposa, alguns daqueles acontecimentos. Essa circunstância sobrenatural renderá muitas boas discussões com os estudantes em sala de aula. Tenha em mente que o assunto é bastante sedutor e mexe com crenças e visões de mundo muito diferentes. Esteja preparado para encontrar todo tipo de resposta ou comentário, alguns mais próximos do campo da religião, outros mais às ideias da ciência. Vocês poderão acrescentar outros elementos para eles ampliarem os entendimentos sobre o livro. Um deles é a possibilidade de compreender a obra como ligada à corrente literária do realismo maravilhoso, aquele enredo sobrenatural que relaciona o sonho à realidade, a morte à vida, de repente encontra no narrador da história e mesmo em alguns personagens uma atitude de nenhum espanto. É como se o sobrenatural ou esses elementos mágicos fizessem parte do nosso dia a dia. Será que eles não fazem? Mas também será muito interessante explorar as relações do livro com fatos históricos e traços culturais de diferentes países. Vejam, por exemplo, a riqueza das imagens descritas pelo narrador na primeira viagem de Quintana à cidade, com traços de arquitetura chinesa. Os telhados com pontas repuxadas, as lanternas vermelhas e o kimono de seda malva usada por uma das personagens indicam as características do lugar. Em outro trecho, a narrativa menciona medinas, minaretes e mesquitas, construções da cultura árabe que provocam a imaginação ancestral sobre as belezas do Oriente. Vocês podem pesquisar mais sobre esses lugares e compartilhar as imagens com os seus alunos. Um dos fatos históricos mencionados no livro remete a uma descoberta arqueológica fantástica. O ebó, personagem que representa muitos seres imaginários, dá a entender que foi um dos guerreiros de terracota. Essa menção nos leva ao imenso conjunto de esculturas que hoje é considerado Patrimônio Mundial da Unesco e que data de 2 séculos antes de Cristo. Como podem ver, há muitos temas a debater com os alunos sobre o Vale de Solombra. Recomendamos que leiam atentamente o material digital do professor e fiquem à vontade para fazer as adaptações que acharem mais pertinentes à sua realidade.
Esperamos que seja um trabalho proveitoso. Até a próxima!